eu sou a evangelista Patrícia, quero saudá-los com a paz do Senhor. Estou aqui para continuar contando a história bíblica. Estou no quinto capítulo. Medida com usura, gente. Nós sabemos que há muita exploração. Se você dá por exemplo, a cidade que eu moro, dentro da cidade que eu moro, na mesma rua, eu achei diferença de um produto que eu fui comprar de R$ 8 de diferença. Infelizmente, essa exploração econômica é desde os primórdios dos tempos. E no quinto capítulo vai falar a respeito disso aqui, olha. Houve um grande clamor do povo, das suas mulheres, contra os judeus que tinham melhores condições de vida. Porque eles tinham saído de um cativeiro há mais de 100 anos, vamos colocar assim, né? Mas eles ainda estavam vivendo o restolho lá eles estavam vivendo numa vida miserável lá. E eles tinham que comer trigo. Mas aí eles tinham que oferecer, eles já não tinham mais dinheiro, então eles tinham que oferecer os filhos deles como mão de obra. E eles estavam escravizando os judeus que tinham uma melhor condição de vida, e estavam explorando os judeus que tinham menos condições de vida. É a mesma coisa de uma pessoa falar assim: arruma minha casa para mim. Você sabe que a faxina é R$ 150. Aí a pessoa passa o dia inteiro surrando sua casa. Aí você vai dar ela R$ 20. Isso é medida isso aí é usura. Isso aí é exploração. Se a pessoa está fazendo é porque ela precisa, né? Aí houve essa reclamação. Também houve os que foram reclamar com Neemias, no capítulo 5 de Neemias. Também houve o que dizia assim: olha, as nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas estão hipotecadas para ganharmos trigos nesta fome, porque Jerusalém estava passando por uma grande fome. E houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, e sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas, e eles estavam pegando dinheiro emprestado a 1% o mês, ou então 12% ao ano. No entanto, nós somos da mesma carne, somos da mesma nação, como ele, e os nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas a serem escravos. Os filhos deles estavam virando escravo dos judeus que tinham uma vida econômica melhor. Isso tudo chegou no ouvido de Neemias, que foi lá para restaurar os muros em Jerusalém, que os muros estavam derrubados, né? No entanto, ouvindo Neemias o clamor e estas palavras, ele ficou muito aborrecido. Depois de ter considerado com ele mesmo, ele repreendeu os nobres, os magistrados, e lhe disse: sois usuários, cada um com seu irmão, e convoquei contra eles este grande ajuntamento. Vocês estão explorando eles, porque Deus não aprova isso, né? E ele falou assim: olha, ele falou assim: nós resgatamos os judeus segundo as suas posses, e vocês outra vez estão negociando os vossos irmãos para que sejam vendidos para vocês mesmos. Vocês eram escravos na Babilônia, e agora vocês estão escravizando os seus próprios irmãos. Existe escravidão econômica, gente. Tem gente que promete assim, fala assim: eu vou, fulano de tal, vão para mim, para tal país, que você vai trabalhar lá. Chega lá e escraviza. Tem mão de obra escrava dentro do próprio Brasil também. E ele falou assim: então, e Neemias chamou atenção: vocês estão querendo fazer dos seus próprios irmãos judeus escravos? E Neemias ficou muito bravo mesmo. O povo pagava imposto ao rei, ao sátrapa da província e ao governador local, e o dízimo ao templo.
estava muito pesada para um povo que estava passando por essa dura fome. E eles hipotecaram as casas deles, os terrenos, eles não tinham mais lugar para plantar. Foi uma grande exploração, né? Aí, quando confrontou com Neemias, né? No versículo 10, no versículo 10 está falando: também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão demos de mão a esse empréstimo e vocês estão cobrando juro. Ele confrontou, né? Neemias não tentou esconder nem se desculpar, mesmo tendo confessado fazer empréstimo. Não há indicação alguma de que estivesse envolvido em tomar escravos por causa da dívida. Porque ele também, Neemias, pelo que ele colocou aqui, ele também emprestava, mas ele não escravizava as pessoas por causa disso, né? E quando o irmão estiver precisando, gente, o irmão, a gente não deve cobrar juros. Eu acho que é pecado, para mim é pecado. Nós não devemos cobrar juros, né? Se o irmão pedir um emprestado, se você puder emprestar, você empresta. Se não puder, fala assim: eu não posso, mas não preste cobrando juro não, que para mim isso é pecado. Para mim, eu acho, tá? Eu entendo assim. Eu não consigo fazer uma coisa dessa. E aqui aí, gente, Neemias, ele também assumiu, né? Ele falou assim: ó, eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo, e restitui-lhe hoje, vos peço, devolva a terra para eles, devolva a sua terra, os seus olivais, devolva as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigisse, porque ele estava emprestando, eles estavam emprestando, mas estavam cobrando juros, né? Então eles ficaram, Neemias ficou bravo com eles, né? Aí eles responderam assim para Neemias: restitui-lhe, então, nós vamos restituir e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então ele falou assim: ó, já que eles aceitaram esse conselho, Neemias chamou o sacerdote e os fez jurar que fariam segundo prometeram diante do sacerdote. E Neemias, ele também fala do bom exemplo dele. Ele fala assim: olha, eu também sacudi o meu regaço e disse: assim o faço, Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Então, e Neemias falou: olha, desde o dia que eu fui nomeado como governador, já vão fazer 12 anos que eu estou aqui, já tem 12 anos, né? Desde o dia que eu fui nomeado seu governador aqui na terra de Judá, que o rei Artaxerxes me mandou para cá, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão devido do governador, porque o governador, ele tinha que ser pago, mas Neemias não aceitou. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de pratas, até seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do que eu tenho temor a Deus. Nunca cobrei nada de vocês. E ele ainda lembrou para o povo, falou com o povo assim: olha, na minha casa come 150 homens judeus, dos magistrados, e os que vinham a nós sempre comeram, hospedaram, e nunca cobrei nada. Ele falou assim: eu preparava o que se preparava para cada dia. Por dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, e também as minhas custas eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigi o pão devido que era para mim. Então, ele governou Judá sem cobrar nada. E vocês estão aí cobrando juros? Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Eles estavam cobrando um centésimo, né? Eles estavam cobrando. E Neemias falou: tem 12 anos que eu estou aqui trabalhando nessa província e não cobro nada.
a decisão de Neemias de não cobrar impostos do povo por sua cota de alimentação não tinha precedentes em todo o império persa e provou que ele procurava apenas o bem dos filhos de Israel. Ele lutava sem cobrar, sem ter nada em troca. E ele falou assim: olha, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz para este povo. Então ele falou assim: gente, eu tenho 12 anos que eu estou aqui e as pessoas comem aqui na minha casa, eu não cobro nada e vocês estão cobrando. Não façam isso. Eles estavam escravizando. Aqui no capítulo 5 fala da escravidão, da escravidão, escravizando os seus patrícios, os seus compatriotas. E aí Neemias passou um sabão neles, chamou a atenção deles. E nós sabemos que essas coisas existem até hoje. Cada trabalhador é digno do seu salário. E aí houve esse concerto perante o sacerdote e eles falaram que não iam fazer isso mais. E Neemias pôde usá-lo como exemplo. Ele mesmo, ele falou: veja, tem 12 anos que eu estou aqui como governador e nunca cobrei nada. Que possamos agir com justiça, assim como Neemias agiu. Amém? Deixe seu like, seu comentário.